Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Senhoras e senhores, está no ar Fonte Cristalina, um programa de estudo da codificação, com perguntas e respostas, entrevistas, canal direto através de nosso WhatsApp 012-99613-2114. Esclareça suas dúvidas. Uma realização Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Este programa é um oferecimento da Físio Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos e está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição 580, salas 3 e 4, Centro, Ubatuba. Visite o site Antidrogas, www.antidrogas.com.br, um site de conscientização sobre o uso de drogas que está há mais de 12 anos no ar. Nosso objetivo é alertar as pessoas sobre como as drogas afetam o organismo e prejudicam a saúde. www.antidrogas.com.br. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Fonte Cristalina e hoje nós temos a presença amiga do nosso irmão Guilherme, que está lá em Taubaté. Boa noite aí, Guilherme, tudo bem? Boa noite, Mário, é um prazer mais uma vez participar do programa, né? Mesmo distantes fisicamente, mas conectados, que possibilita a tecnologia nos estar na mesma sintonia. É isso aí. Nós estamos ajustando aqui a parte técnica, né? Então me perdoe aí os nossos ouvintes e os nossos internautas se às vezes acontecer algum probleminha, mas isso faz parte, né? Nós não estamos no nosso estúdio, nós estamos aqui direto aqui da minha casa e da casa do Guilherme. Quando a gente está lá no estúdio é tudo certinho, já tem o equipamento lá correto, mas aqui nós estamos meio que improvisados, né? Mas da mesma forma esperamos aí com o apoio do pessoal e com a, vamos dizer assim, com a gentileza, né, de não levar às vezes a sério, às vezes aqueles errinhos que eventualmente possa acontecer. Mas vamos em frente aí, né? Nós estamos no nosso programa 56, como os nossos ouvintes já nos conhecem, né? Nós estamos estudando já a codificação já há um bom tempo e estamos atualmente no capítulo 8º, na Lei do Progresso, né, na terceira parte referente às leis morais. Antes de nós iniciarmos, vamos lembrando a todos que todos os nossos eventos até o presente momento estão cancelados, né? O nosso EFEUBA, a nossa Semana Espírita, infelizmente, pelas circunstâncias, como todos já sabem, está cancelado. Então nós temos aí que ter um pouquinho de paciência e conforme a situação nós vamos ver qual seria a data mais apropriada para a realização dos mesmos, tá certo? Bom, então vamos começar, Guilherme. Antes de eu iniciar aqui as perguntas, grande parte dos nossos ouvintes já te conhece, na verdade, mas eu queria que você fizesse aí uma apresentaçãozinha a respeito de você, né? Pode falar um pouquinho, meu irmão. Mário, a minha apresentação é bem simples, né? Sou um trabalhador do movimento espírita, trabalho no Grupo Espírita Paulo de Tarso, onde lá nós atendemos todas as quintas-feiras, né? No dia que eu trabalho, mas o Grupo Espírita Paulo de Tarso ele tem trabalho das segundas, das terças, quartas e quintas, somente as sextas que não, e sábado na evangelização infantil. Então nós estamos lá tentando seguir um pouquinho aquilo que a doutrina espírita tem nos trazido, para, de uma certa forma,
vai lapidando um pouquinho os nossos valores, é isso que ela tem feito conosco, né? Mas eu somente sou um simples trabalhador da casa. Beleza, então. Bom, então vamos iniciar, né? Nós paramos na questão 790 e Kardec então pergunta assim: é um progresso a civilização ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? E aí a resposta: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Então aqui na verdade Kardec está perguntando aqui se a civilização como um todo, né, é para a humanidade uma decadência, né? E aí então a resposta ele fala que é um progresso incompleto, né? E ainda fala de uma forma meio que metafórica, né, que não passa, né, subitamente da infância à madureza. E o que você podia nos dizer a respeito disso, Guilherme? O processo de evolução do espírito, ele vai passando por diversas fases, né? Nós ainda somos um mundo de provas e expiações e o nosso lado moral não está tão bem desenvolvido assim. Então tudo tem um processo de maturação. É através das reencarnações que nós vamos lapidando um pouquinho o nosso espírito, né? E Kardec deixa muito claro, não dá para sair do estado da infância e da madureza da noite para o dia. Isso vai um processo. E esse processo nós podemos ir mais rápido ou menos rápido de acordo com as escolhas que nós fazemos, né? E Kardec vai falar que a gente não regride, né? Então a gente sempre vai adiante. Mas os passos, o caminhar, vai depender das nossas escolhas, né? Quanto mais eu me aproximo das leis naturais ou as leis de Deus, mais rápido eu fico. Mas quanto menos eu me aproximo da lei de Deus, mais estacionado eu fico. Então no fundo aqui ele está dizendo que faz parte desse processo, né, de crescimento progressivo e que de alguma forma, né, nós estamos aí na evolução. A civilização de alguma forma ela é importante porque ela traz benefícios, né, mas ele deixa bem claro que esse progresso ele está incompleto, né, porque haverá no futuro civilizações de outros jaez, não é verdade, Guilherme? São outras formas de convivência, não é isso? Sim. No próprio planeta nós temos várias culturas, civilizações diferentes e cada uma dentro da tua cultura já com um processo de desenvolvimento espiritual. Outros muito mais ligados à questão da matéria, da questão econômica, da questão das armas. Acho que os países mais poderosos hoje são aqueles que têm maiores armas, né? Então a gente vai vendo que tudo acontece de uma certa forma para nos avançar. A própria situação que nós estamos vivendo hoje, a relação do Covid-19, que tem nos colocado dentro de casa, em quarentena, é um processo que está nos mostrando, de uma certa forma, que rumo nós estamos indo, quais são os valores que nós estamos adotando, como nós estamos crescendo, porque quando a gente fala em crescimento, a doutrina espírita ele vai dizer para a gente trabalhar as duas asas, o do intelecto e da moral. Então, se eu desenvolvo demais o intelecto, como tem acontecido, a gente acho que nunca desenvolveu tanto na tecnologia, tanto na ciência como nos dias de hoje, mas não correu na mesma velocidade a questão da moralidade. Então, nós precisamos ainda de flagelos, que o próprio livro dos Espíritos vai falar disso, né? Que nos empurra, nos impulsiona. E se nós formos fazer uma avaliação, uma reflexão mais profunda de tudo isso, todo o processo de aflição, de dor que nós vivemos, ele não é um processo punitivo, ele é um processo educativo. Então, isso acontece exatamente para a gente avançar um pouco mais rápido, senão a gente fica estacionado, ficamos naquela zona de conforto. Então, muitas vezes é preciso que aconteça algo que nos impulsiona ao crescimento. Você leu meus pensamentos, né, a respeito do Covid. A gente está vendo aí o nascimento de uma nova forma mundial, né, de se conectar, de se governar. Os grandes governantes estão de alguma forma entrando em acordo, enfim. Aí está nascendo, né, são os prodromos de uma nova civilização, não poderia ser isso? Sim, interessante, mas se a gente for analisar, por exemplo, as mortes coletivas sempre existiram, né? Nós poderíamos pegar uma certa civilização que ocorreu, por exemplo, lá o tsunami.
mata um grande número de pessoas de uma determinada civilização, de um determinado povo. Terremoto em um determinado povo. Agora a gente vai ver que esse Covid-19, o coronavírus, como nós falamos, ele é de uma certa forma mundial, é do planeta inteiro. Ou seja, como nós estamos mudando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, é preciso mudar a psicosfera do planeta. Então você vê que esse vírus ele vem de uma forma para que a humanidade cresça de uma forma mais homogênea. Não que uma humanidade, uma civilização cresça mais rápido que a outra. Então ela vem com um crescimento coletivo, onde todos nós precisamos nos adaptar a uma nova fase, um novo momento e uma nova mudança. É isso aí. Eu acho que a questão ficou bem resolvida, né? A gente pode ir para a próxima que está correlacionada, né? Que é a 790A. Então Kardec pergunta: será racional condenar-se à civilização? E aí a resposta das entidades venerandas: condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Então aqui, a princípio, Guilherme, ele já está dizendo que a civilização é a obra de Deus, né? Todavia aqueles que de alguma forma abusam dela, não é isso? Exato, né? É interessante a gente dar refletir, até fazer uma pesquisa do momento que nós vivemos, né? Como nós estamos num processo educacional que o planeta vem passando com esses sofrimentos, dá para a gente até fazer uma análise de quem são os espíritos que estão se adaptando a uma nova mudança, né, no paradigma, na psicosfera do planeta, e quais são os espíritos ainda renitentes, aqueles individualistas. Então, o que aconteceu? As pessoas foram no supermercado e compraram álcool gel em excesso e venderam com preço superfaturado. Aí você vai ver que esse espírito, né, essa pessoa, ela usa de um momento de dor e para se aproveitar da situação e levar vantagem. Você vê que são espíritos renitentes ainda. Por outro lado, nós tivemos outros espíritos com outro nível de consciência. Nós tivemos aí em prédios muitas crianças até escrevendo cartinha na porta dos apartamentos para as vovós e para os vovôs: olha, se precisarem, eu estarei aqui para ir ao supermercado para vocês. Então você vê um nível de espírito com um pensamento mais fraterno. Então você vê que são processos que vai separando aquele joio do trigo. Quem são os espíritos renitentes? Quem são os espíritos endurecidos? Pensando simplesmente no individual e não pensam no coletivo. Mas por outro lado, nós já temos muitos espíritos que já estão nesse processo de mudança, né? Pensa num crescimento individual, mas também pensa num crescimento coletivo. É verdade. E a gente vai notando, né, que com o passar do tempo vai até aumentando essa seleção dos que são realmente fraternais e caridosos daqueles que estão em outra sintonia, né? Vai ficando bem claro isso, não é verdade? E são as pequenas coisas que vai se percebendo isso, né? São coisas bobas aos nossos olhos, mas você vê o tipo de pensamento de uma pessoa que acha que no momento de dor levar vantagem, né? Então você vê que são pessoas que não se conectam mais com esse processo de crescimento, né? A mudança de um processo de educação de uma civilização ou de todo o planeta. Então é preciso avançar. Vai chegar um momento que a gente não pode ficar estacionado, a evolução vai arrastar, né? Como o próprio livro dos Espíritos diz, tudo se encadeia na natureza. Tudo segue seu fluxo, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Então, essa estrada são escolhas nossas. E enquanto eu ficar renitente, ficar na minha zona de conforto, a dor ainda vem com o processo educativo. Por mais duro que seja enfrentá-la, é preciso, porque senão nós ficamos ali naquela zona de conforto e a gente acaba ficando estacionado. É isso aí. Bom, eu acho que está bem resolvida essa questão, né? Vamos passar para a próxima, que é a 791. E Kardec então pergunta: apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? E aí a resposta: sim, quando a moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Então aqui o Guilherme ele deixa bem claro, né, que esse processo é um processo natural,
que a civilização realmente ela vai se depurando no decorrer do tempo, né? E ele deixa bem claro que isso só vai ficar, vamos dizer assim, estabelecido quando a moral, né, estiver bem mais desenvolvido do que a inteligência. Então ele está colocando aqui uma espécie de gradação, né, no sentido que a moral ela é definitivamente muito mais importante que a parte da inteligência. Não é isso? Exatamente. É como eu tinha falado no início, né? A doutrina espírita nos fala da evolução do espírito, que ela precisa desenvolver as duas asas, a asa do intelecto e a asa da moral. Nós desenvolvemos muito o intelecto e pouco a questão da moralidade. Então, à medida que nós fomos com as experiências, com o passar das reencarnações, que nós tomamos atitudes de mudança de conceito. Kardec ele vai deixar bem claro no próprio Livro dos Espíritos, quando ele classifica a classificação da ordem dos Espíritos. Eu não me lembro qual é a questão. Onde ele vai chamar Espírito de primeira, de segunda e terceira ordem, né? E ainda nos classifica lá como Espírito de terceira ordem. E qual é a predominância do Espírito de terceira ordem? Que a matéria predomina sobre o Espírito, ou seja, as questões da matéria nos preocupam muito mais com as questões do Espírito. Se nós continuamos nessa fase, ainda as preocupações mundanas não nos permitem desenvolver esse nosso lado moral, porque estamos arraizados às coisas, naquilo que nós temos e não naquilo que nós somos. É isso aí. Então, vamos fazer aí um intervalinho, né? Vamos colocar aí uma música, enquanto o pessoal espera um pouquinho, porque a gente tem que fazer esse intervalo, tá certo? Vamos lá. Tá me ouvindo? Tá no ar, tá no ar. Vou esperar para falar com você. Até aqui, o primeiro dia do futuro é hoje. Somos sementes hoje na terra, amanhã no alto, em plena primavera. Vai, semente, força pra
E esse foi o Raul França com a música Semente. O Raul é lá de Pinda. Você conhece o Raul, né, Guilherme? Conheço, um amigo querido, um coração gigantesco e faz um trabalho lindo com as músicas na evangelização infantil. O Raul é um amigo querido. É isso aí. Bom, então vamos continuando. Você queria falar alguma coisa? Eu queria, só o grupo aqui do Paulo de Tarso, que nós temos pelo WhatsApp, tem algumas pessoas que estão acompanhando a gente ao vivo aqui. Eu vou mandar um abraço para Adriana Pazotti, para Stephanie Santos. A Adriana falou que não estava conseguindo entrar muito no link aqui, mas daqui a pouco acho que ela consegue novamente. Ah, beleza. Então é isso. Então vamos continuando, né? Vamos agora para a questão 729. E Kardec assim pergunta: por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? E aí a resposta: porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo, né? Então eu acho que é uma questão um pouco lógica, no sentido que nem todos evoluem ao mesmo tempo, né? A evolução ela é díspare em relação às pessoas, e enquanto o todo, né, o Guilherme, não for positivamente mais evoluído, então o processo ainda é gradativo, não é isso? Exato, porque nós somos espíritos diferentes. Cada um de nós, além das experiências atuais, a nossa atual reencarnação ela foi programada com as nossas experiências do passado. Então nós estamos trazendo experiências diferentes, em níveis de evolução diferentes, e reencarnamos no planeta com esse processo. Então nem todos vão crescer no mesmo ritmo, né? E qual que é a ferramenta para isso de crescimento? Vou utilizar a questão 909 do próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós podemos vencer as nossas más tendências pelos nossos esforços. Responde os Espíritos: sim. Eles dizem assim, algumas vezes por fracos esforços. Então ele vai dizer, olha, não precisa de muita coisa, é fracos esforços. Mas ele faz um outro questionamento. Olha, quem dentre vós... ele vai dizer, é a vontade que lhe falta. Depois ele faz uma outra pergunta: quem dentre vós tem vontade de mudar? Então ele fala que está faltando vontade. Não é boa vontade. Boa vontade tem muita gente com boa vontade, mas são poucas gente com vontade de mudar. Porque mudar dá trabalho, gera disciplina, e a gente precisa abrir mão de muita coisa nos nossos interesses atuais para começar um trabalho de espiritualização, de um trabalho interior consigo mesmo. Acho que está bem resolvida essa questão, né? Acho que a gente pode ir adiante. Então, vamos lá para 792A. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? E a resposta: é ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta não podeis esperar frutos perfeitos. Aí ele ainda pede para dar uma olhadinha na questão 751 e na questão 780, né? Então aqui ele está dizendo que as faculdades elas não se desenvolvem simultaneamente. Se Jesus nos pedia, né, Guilherme, para a gente ser perfeito como o Pai Celestial é, a perfeição, vamos dizer assim, pressupõe aquisição de todas as coisas, né? De todas as faculdades em sua máxima potencialidade. Então, obviamente, que todas essas faculdades elas não podem ser adquiridas numa só reencarnação, né? E às vezes até 2 ou 3 para uma faculdade, não é isso? Eu acredito que mais um pouco, viu, Mário? Sem querer não pessoal, né? É verdade. É claro que nós não vamos atingir o grau de perfeição do Pai, de Deus, porque Ele é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Nós não vamos conseguir chegar a igualar. Porque nós podemos ter algum conceito ainda desse nível de evolução, é como eu disse numa pergunta anterior, dessa classificação que Kardec coloca como espíritos puros, os espíritos de primeira ordem. Ele vai dizer que a matéria não mais sobrepõe ao espírito, ou seja, a necessidade das provas e as dores para o crescimento não existem, mas ainda nós temos nesse processo. Então, no próprio planeta, né, no planeta Terra, nós temos civilizações que são mais adiantadas, menos adiantadas, culturas totalmente diferentes. Então, o processo de crescimento precisa ser um conjunto
para que a gente realmente mude, né, do mundo de provas e expiações para a regeneração. A regeneração não significa que nós não vamos encontrar pessoas ruins, vai diminuir bem, muda um pouco o conceito, mas ainda encontramos, né? Então, o processo para ir no mundos mais felizes depende de nós. Então, as pessoas podem questionar, então eu não posso ser feliz agora? É claro que pode, né? A felicidade é uma construção de todos os dias, ela é individual, ela não depende de ninguém. É como você olha a vida. Eu gosto de uma classificação de conceito de felicidade, que eu sempre digo, que é do professor Cláudio Barros Filho, que a felicidade é um momento que eu gostaria que não acabasse. É um momento cedo, é um momento único, né? Então, nós vivemos nesse momento de quarentena, dentro de casa, a gente podia aproveitar para ter esse encontro conosco, né? Ter um pouco mais de tempo para meditar e se encontrar. Como dizia Clarice Lispector, o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Então, tem muita coisa dentro de nós para ser descoberta. Como que eu vou lidar com os meus medos, com os meus anseios, com as minhas frustrações? E quando eu vou assim, trabalhando os meus potenciais, eu vou adquirindo um pouquinho mais de maturação, e essa maturidade vai fazer com que eu consiga enfrentar melhor os problemas. Ele já não me abate tanto. Eu posso sentir medo, mas eu já não mais sinto pânico. Ou seja, eu confio que Deus é Pai e não vou me sentir órfão. Porque muitas vezes a gente chama Deus de Pai, Todo-Poderoso, mas a gente está se sentindo órfão num momento difícil. Confia que Deus é Pai, Ele não abandona. É verdade. Eu queria que você falasse a respeito do seguinte. A gente, como espíritos imortais, né, obviamente nós já reencarnamos em outras civilizações. E muitas civilizações, como a gente bem sabe, a história nos relata, elas se extinguiram, né? Então me diz uma coisa, Guilherme. Muitas vezes nós, como espíritos, reencarnamos em determinadas civilizações, atingimos um determinado crescimento e agora reencarnando em novas civilizações, será que esse estágio progressivo não se transfere de uma para outra e nós vamos acumulando experiência? Isso significa que nós, como espíritos evolutivos, trazemos do passado experiências boas e ruins e agora, nessa civilização presente que reencarnamos, estamos também de alguma forma contribuindo com experiências que acumulamos no passado. Isso procede? O que você acha disso? Claro, nada se perde. Nós somos espíritos vivenciando uma experiência humana. Todas as experiências do passado e o espírito, para chegar a esse nível de evolução, atingir o seu apogeu, ele vai precisar passar por todas as experiências em várias culturas para adquirir esse nível de maturidade. Todas as experiências do ontem estão aí, no nosso banco de dados, que eu falo que o nosso perispírito é o banco de dados do espírito. Então, tudo que nós vivenciamos se aproveita. É ali o buril que foi lapidando automaticamente o meu espírito, o meu, o teu, de todos nós, para chegar no ponto em que nós estamos hoje. Não chegaríamos nesse ponto da estrada se não fossem as experiências anteriores. E mesmo as experiências mais doloridas foram elas a que nos trouxeram um pouco mais de rapidez no crescimento que eu busco, né? Porque se você perceber, Mário, a gente cresce muito mais na dor do que no amor, né? No amor a gente demora um pouco mais, né? Somos espíritos renitentes, temos uma dificuldade de compreender o que a dor tem um sentido de nos ensinar. Muitos de nós ainda perguntam o porquê da dor, não pergunta para que essa dor, né? Então a gente não perde essas experiências, elas estão conosco, faz parte do nosso patrimônio espiritual. Isso acaba sendo um alento para as pessoas, né? Porque a gente vai percebendo que, por exemplo, o que está acontecendo agora, provavelmente também já enfrentamos situações parecidas em outras civilizações, em outras épocas, e isso vai acumulando para nós experiência, né? Exato. Nós enfrentamos situações muito mais adversas. Agora nós estamos ao nosso lado o grande desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da ciência médica. Temos aparelhos hoje que conseguem detectar o vírus. Se não tivesse alguns anos atrás, não precisa ir muito longe. Esse vírus tornaria-se despercebido, porque não teríamos como compreender como ele funciona e nem como saber que tipo de atitude tomar, né? Então já vivemos um momento
em que você vê que em todas as partes do planeta os cientistas se comunicam, trocam informações. Eu não duvido muito que essa vacina saia o mais rápido possível. Então, como dizia Manuel, hoje os nossos templos religiosos não são sempre dentro dos templos de uma casa espírita, uma igreja católica, um templo budista, ou um protestantismo, né? Os laboratórios, os cientistas são templos divinos. Eles estão trabalhando como ferramentas do Cristo para o aprimoramento da humanidade. Então eles estão lá. A gente precisa orar para todos eles, né? De uma certa forma fazem parte do crescimento. É isso aí. Bom, acho que a questão ficou bem resolvida, né? Vamos para a próxima, que é a 793. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? E a resposta: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestis melhor dos que os selvagens. Todavia não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que os desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. E aqui o Guilherme ele tem uma nota, né? Isso. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostram os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, onde com menos sempre ampara contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Bom, aqui o Guilherme ele traz muitas informações, né? Mas o que fica bem claro aqui é que é necessário, para que se chame de civilização atingida um estado completo, que o homem, tanto individualmente como coletivamente, ele aure um monte de coisas, principalmente a fraternidade entre si, né? E fala também da moralidade, enfim, tem várias coisas aí que você pode nos esclarecer. O planeta Terra ele não é um mundo primitivo, mas também não é civilizado. Nós já fomos um planeta primitivo, já passamos dessa fase, mas temos muitos outros mundos, né? Como o próprio Cristo disse, há muitas moradas na casa do meu Pai, muito mais avançados que o próprio planeta. Quando Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar do verdadeiro espírita ou do verdadeiro cristão, ele vai colocar que é aquele que luta contra as suas más tendências. Então aqui Kardec, no comentário, ele vai dizer que esse mundo mais avançado é onde nós não temos mais esses sentimentos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, essas tendências ruins que nós temos ainda. Então nós estamos a caminho num processo de trabalhar essas nossas imperfeições. Então esses mundos mais avançados, nós não temos mais, por exemplo, leis rígidas, como leis humanas, como por exemplo nosso Código Civil, nosso Código Penal, que ainda são leis punitivas, ou seja, se eu sair fora
aquele padrão de conduta, eu sou punido. A lei do Cristo, ela não pune, né? A lei do Cristo é uma justiça amor. Nós já passamos de uma lei que cobra, que é uma lei vingança, uma justiça vingança, que é a lei mosaica, que à época era necessária. Nós já passamos um pouco desse processo. Mas se nós analisarmos, Mário, por mais que o Cristo já esteja conosco há mais de 2020 anos, nós ainda vivemos muito mais a lei mosaica de uma justiça vingança do que uma justiça amor. Ainda quando alguém fere os nossos valores, quando fere, digamos assim, a nossa honra, como o mundo fala, ou alguém nos dá um calote financeiro, como é que nós reagimos, né? Como a gente reage a tudo isso? Então, há um processo, há um caminho longo a ser percorrido. O importante é que nós não fiquemos pensando nisso. Quanto tempo vai ser? Será que vai demorar muito? O processo, como nós já falamos em questões anteriores, ele é bem lento. O problema é que de todas as reencarnações que nós vamos viver ainda, de todas que nós já vivemos, a melhor de todas é agora. Porque é agora que eu estou fazendo um bom combate. Eu estou lutando contra esses meus sentimentos que ainda me impedem de crescer. É isso aí, belas palavras. Vamos agora para um comercialzinho aí e daqui a pouco a gente volta. Essa é a sua rádio, Sementes da Boa Nova. A melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazei, no Fonte Cristalina, um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Este programa é um oferecimento da Físio e Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos. E está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição 580, salas 3 e 4, Centro, Ubatuba. Dica de saúde. Café e jejum não combinam. Nessa situação, a cafeína pode machucar a mucosa interna do estômago e, assim, levar a gastrite. Então, nada de tomar café com o estômago vazio. Bom, estamos retornando então para o nosso segundo bloco do Fonte Cristalina. E hoje nós temos a presença amiga do meu querido irmão Guilherme, que está sempre presente. Acho que é o terceiro ou quarto programa, né, Guilherme, que a gente faz junto. Acho que sim. O primeiro é online, né? Esse é o quarto. Esse é o primeiro, também transmitido através do Facebook, né? Mas eu queria lembrar aos nossos ouvintes, né, que nós vamos ter agora, no mês que vem, provavelmente vai ser também online, né, o lançamento do nosso segundo romance, psicografado aí por mim, do nosso irmão Metelo, que é o Abadia de Aragoça, né? Um romance a respeito da Inquisição Espanhola, numa época em que os reis católicos aí estavam a todo vapor, praticamente dominando toda a Europa. Enfim, é um romance bem interessante e provavelmente vai ser um lançamento online, né? Quem quiser ir adquirir, mais para frente a gente vai dar aí todas as dicas. E é isso aí. Então vamos em frente, ô Guilherme. Vamos lá. Agora nós vamos para o subtítulo: Progressão da Legislação Humana. É a questão 794. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Essa pergunta é intrigante, né? Então, vamos lá para a resposta. Poderia, se todas as compreendessem bem, se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. Então ele diz aqui, em termos hipotéticos, né, Guilherme, que
se o homem realmente quisesse, né, ele poderia ser regido pelas próprias leis naturais, que principalmente há dentro de si, mas que infelizmente isso ainda não acontece, não é isso? Não é possível, né? No estado que nós temos ainda de evolução, não nos permite ainda ser regidos pelas leis naturais. Seria o ideal, né? Vamos conseguir exatamente quando a gente estiver naquela nível de primeira ordem, espíritos mais maduros. Olha que coisa interessante que Emmanuel fala, Mário, para a gente repensar. Ele vai dizer que se não são as leis humanas, os códigos penais, talvez nós ainda, espíritos, nessa fase que nós estamos, ditos cristãos, poderíamos voltar à barbárie. Talvez nós não respeitássemos os limites das cercas dos nossos vizinhos. Então nós já vemos ainda invasões, pessoas que gostam ainda faz os seus cambalachos em relação a propriedades, a terras. Você imagina se nós não tivéssemos leis que pudessem ainda nos colocar algumas regras, senão a gente ia voltar numa época primitiva, onde a força seria o que mandava, né? Então as nossas cercas seriam derrubadas e a gente não teria como controlar tudo isso. Então nós não estamos ainda nessa fase de simplesmente seguir as leis naturais. Vai demorar ainda um pouco. E a gente percebe também, Guilherme, que as próprias leis, né, elas vão se melhorando com o desenvolvimento das civilizações, né? Se a gente pegar as leis de algumas décadas atrás, já... A própria nossa Constituição, ela precisa ser aprimorada com o tempo, né? Senão nós vamos evoluindo e algumas leis rígidas que a gente tinha há algum tempo atrás não são mais necessárias. Isso é um sinal de avanço. É verdade. Bom, eu acho que está bem explicada aí a questão, né? Podemos ir para a próxima, que é a 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? E a resposta: nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. E aí tem uma pequena nota, né, de Kardec. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se então que regular por meio das leis humanas os direitos e deveres dessa posição. Mas, influenciado pelas suas paixões, ele não raro há criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, só esta pode consagrar o direito do mais forte. Então aqui, o Guilherme, ele está dizendo, a princípio, né, que no início, né, aqueles que eram os mais fortes, os que comandavam, eram eles que de alguma forma estabeleciam as leis. Portanto, se eram os mais fortes que estabeleciam as leis, essas leis sempre visavam mais os seus próprios interesses, não é isso? E com o tempo, com o desenvolver das civilizações e o próprio progresso humano, né, as leis vão adquirindo um caráter mais estável, porque elas vão sendo mais justas, não é isso que ele nos fala? Isso, você estava comentando na questão anterior, né? Ainda as leis eram regidas pelos mais fortes, mas se nós começarmos ainda na atualidade, nós temos o nosso Senado, a nossa Câmara, que eu tive notícias que muitos deles fazem leis ainda para auxiliar um determinado grupo. Ainda acontece muito disso, né? Então, à medida que a gente for se depurando moralmente, as leis não precisam ser tão rígidas, nem tão brandas assim. Ou seja, a própria consciência vai saber que todos têm direitos e também todos têm deveres, né? E quando a gente equilibra isso na sociedade, nós criamos uma sociedade mais justa para todo mundo. Mas enquanto a gente tiver pessoas que ainda auxiliam um determinado grupo para levar vantagem,
outros ainda sofrem, né, em relação a tudo isso. Mas é um processo transitório, né, Mário? Tudo é transitório, nada é permanente. A única coisa que é permanente é Deus. O que é hoje duro aos nossos olhos, amanhã não serão mais. Então, à medida que vão passando, as próprias leis humanas, elas tendem a se igualando às leis naturais. Então, a cada momento, a cada processo de crescimento de uma civilização, da humanidade em si, nós vamos não mais necessitar de leis tão rígidas que nos punem. É isso aí. Bom, então vamos para a próxima, né? Que é a 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? E a resposta: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Então aqui, Guilherme, a gente está começando a observar, né, que esses próprios executores, né, esses que de alguma forma legislam, né, e criam as leis, além de no começo serem feitas para si mesmo, né, elas têm um caráter punitivo, né, depois que o ato acontece, né? Mas ele está dizendo aqui que com o desenrolar da civilização e com a melhoria do ser humano, vai começar a ter leis que elas já vão começar a cercear antes do mal ser efetivado, né? Isso é um processo de evolução. O que mais que você pode nos acrescentar a respeito disso? Eu não sei se a frase é de Mahatma Gandhi, não estou lembrado, ele dizia que basta educar as crianças para que não precisemos punir os adultos, né? E infelizmente a gente vai tratar o efeito de um mal, que é o efeito da punição. E Kardec os espíritos vão deixar bem claro aqui: se nós começássemos um processo educativo desde as primeiras épocas da infância, a necessidade de punir o adulto não teria, como coloca Gandhi, né? Então, o processo educativo é que nos faz melhorar como sociedade, ao invés de punir. Então, você vê que hoje as nossas prisões, e hoje os presos são chamados de reeducando, mas são muito poucos aqueles que se reeducam, porque é difícil se reeducar em um tempo pequeno. Como nós colocamos lá, acho que nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, nós não conseguimos sair da infância para a fase adulta. Eu não consigo ver um fruto se não passar pelo processo da semente, das flores, para depois vir um fruto. Então, quando a gente não consegue educar, a gente precisa punir, né? Então você vê que a sociedade é falha nisso. Vai chegar um momento em que esse processo de educação vai acontecer. Aí a gente começa realmente menos necessidade de punição. Outra coisa interessante é o seguinte: a gente observa, mundialmente falando, por exemplo, há mais de 40 países que adotam a poligamia, né? Há mais de, se não me engano, 30 países que têm a pena de morte. Então veja, né? Se a gente vê a somatória de todos os países que existem na Terra, né, ainda há uma grande porcentagem que ainda adota, né, vamos dizer assim, leis, costumes ainda muito bárbaros, né, e que, conforme a situação, só irão debelar essas leis na medida que houver aí, como por exemplo está acontecendo agora, né, grandes modificações, né, não é isso? Exato. Olha, tivemos leis rigorosas em relação, por exemplo, à mulher, no nosso próprio país, né? Hoje a mulher tem seu espaço e conquistou isso com muito merecimento. Então você vê que tem países ainda que punem. A mulher parece que não podia tirar, eu estava vendo uma reportagem, eu não sei que país que era, se era Dubai, e as mulheres não poderiam ter, por exemplo, carteira de motorista, hoje se podem. Então isso é um avanço de uma sociedade. Então muitas leis, como a pena de morte, como você colocou, e por mais que nos revolte muitas vezes certos crimes, e nós falamos assim, olha, é preciso pena de morte para que possa ficar de exemplo para as outras pessoas. Quando a gente pensa assim, é porque o processo educativo ele não está ainda totalmente embutido em nós. O tribunal da nossa consciência em relação à lei de Deus é o melhor tribunal, porque todos nós passamos pela lei de causa e efeito.
Então, essa necessidade de punição, ela, à medida que a gente vai se depurando, é menos necessidade. Mas você vê que quando a gente aplica a pena de morte, que lei é essa? Não é uma lei mosaica? É uma lei mosaica. Né? Mas a gente precisa ainda passar por esses processos todos. Né? É isso aí. E a questão seguinte meio que entra nisso que você acabou de falar aí, que é a 797. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas já ele reformou e muitas outras reformará. Espera. Então veja, ele até dá aqui o... Vamos esperar, né? Vamos ter paciência. Mas o que eu acho mais legal aqui, Guilherme, você fez um gancho aí no final e que a gente pode até fazer um paralelo com o que está acontecendo agora, né? Estão querendo criar um governo mundial, vamos dizer assim, para a crise de saúde que está acontecendo agora, né? Então veja, já começa uma certa movimentação por parte de todas as autoridades mundiais para modificações de ordem perene, né? Então veja, são essas situações de calamidade, de crise, e que eu acho que vão de alguma forma assolando as pessoas e os seus próprios governos a irem se modificando, né? No tocante às suas leis. É preciso sair da zona de conforto, né? É interessante que no final ele fala que espera. A gente tem que entender essa espera, não é ficar sentado, é uma espera em movimento. Eu vou usar uma frase do professor Mário Sérgio Cortella, que ele vai falar da esperança, mas precisa ser da esperança do verbo esperançar. Não pode ser esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar é espera. Espera que alguém faça, espera que alguém resolva, espera que alguma coisa aconteça. A esperança é em movimento, né? Senão eu fico sentado esperando que alguma coisa aconteça, não vai acontecer, né? Então a gente vai vendo que essa questão, como você colocou, todo o planeta, os governantes dos países estão tomando alguma atitude para ver se resolve esse problema, né? Mas eu quero deixar aqui só uma reflexão em questão que a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca o conceito de doença que foi mudado há muito tempo, né? A questão antigamente de doença era ausência de dor, né? Saúde era ausência de doença, ou seja, eu não sinto nada, eu não sou doente. Hoje a própria OMS coloca a saúde em um ser integral, um ser bio, psíquico, sócio, espiritual. E muitas vezes a gente vai estar querendo cuidar do corpo e acaba adoecendo do espírito. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Equilíbrio em tudo para o enfrentamento. Então a gente fica cuidando muito do corpo, e nós precisamos cuidar do corpo sim, nós estamos encarnados, mas chega num medo tão grande, um plano que paralisa. Nós sabemos que o pensamento é o organizador de todo o nosso sistema biológico, né? O pensamento, ele modifica tudo. Tanto é que quando nós estamos perante uma crise de medo que vira pânico, a primeira coisa que ocorre é baixar a nossa imunidade. E quando eu baixo a minha imunidade pelo excesso de medo, excesso de tristeza, excesso de dor, eu acabo ficando no grupo de risco, muito mais fácil ser contaminado. É isso aí. Vamos curtir uma musiquinha agora, dar um intervalinho e depois a gente volta. Sempre
E essa foi a música, né, do Raul França, Anjo de Deus, interpretado aí pela sua sobrinha, que infelizmente eu esqueci o nome dela. Mas me perdoa aí, meu querido. O que vale é que essa música é maravilhosa, a interpretação dela mais ainda, tá certo? Vamos então continuando, né? Agora nós estamos no subtítulo Influência do Espiritismo no Progresso. E aí Kardec assim pergunta: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? E aí a resposta: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os acontecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causa inteiramente materiais. Porém, como virão ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. E aí tem uma nota de Kardec que é o seguinte, né? As ideias só com o tempo se transformam. Nunca de súbito, de geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente com os que os professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios, que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Quanta coisa maravilhosa, né, tem aqui nessa questão. Principalmente porque ele nos dá aí um alento, né, Guilherme, para quem a gente... para quem é espírita, obviamente, e que sabe que cedo ou tarde essa doutrina triunfará. Eu digo o seguinte, né, que nós, como espíritos imortais, um dia a ciência, e que está caminhando a cada vez a passos mais largos, irá efetivamente comprovar a existência do perispírito, né, da vida após a morte. E você sabe que contra fatos não há o que se falar, né? Então, eu acredito que quando a ciência efetivamente provar a existência do perispírito e que está a caminho, não haverá mais como contestar, primeiro, né, a sobrevivência da alma, e segundo, todos os postulados que a doutrina espírita nos fala. Não é isso, Guilherme? O que você acha disso? O Haroldo, ele diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, né? Vai chegar uma hora que a própria ciência vai nos mostrando, como você colocou, a comprovação do espírito, que ele já chama mais com outro nome, e vai nos trazer que a vida após a vida é uma realidade. O próprio Kardec vai trazer, né? O espiritismo é a terceira revelação. E quando eu falo isso, eu não estou querendo menosprezar ou diminuir qualquer outra religião, porque todas as religiões falam do desenvolvimento da espiritualidade, né? A doutrina espírita vai trazer um Cristo um pouco diferente, né? Não mais um Cristo dogmático, mas um Jesus que está no meio de nós. A gente tira o Cristo da cruz e coloca ele perto de nós. Um Jesus educador, modelo e guia para todos nós. Eu estava até procurando aqui uma mensagem do Espírito de Luz, que está na revista Espírito de 1861, que ele vai falar exatamente qual é o objetivo do espiritismo no planeta. Eu não consegui achar essa mensagem,
mas ele é mais ou menos assim que ele vai dizer que o Cristo ele trouxe a mensagem mais pura, que tem o objetivo de unir os homens e torná-los todos irmãos. E a natureza utiliza uma das forças para que esses homens tornem-se irmãos numa sociedade melhor. E uma dessas forças é o Espiritismo, através do processo da educação. Então, o Espiritismo ele vai falar de um Jesus redivivo, ou seja, esse conceito do Cristo. Então, um Cristo muito mais próximo de nós, ele está sempre conosco, ele não precisa de rito, mas ele precisa estar dentro de nós. Ele faz morada, né? Então, quando ele chega a falando de um reino divino, e Humberto de Campos, no livro Boa Nova, narra muito bem isso, e a gente vem trazendo que reino divino é esse, que a gente não acha, nunca chega, e a gente sempre esperou um reino divino, né? Um reino de Deus, um reinado exterior. E o próprio Cristo, quando chegava à cidade de Jerusalém, nos anos 30, ele então é questionado por um dos autores da lei, que Humberto de Campos narra. Ele vai dizer, em resposta, quando esse doutor da lei é questionado, né, o que ele tinha fazendo na cidade, ele vai dizer assim, olha, eu venho para a implantação de um reino de Deus. Então ele ri e diz, mas como você quer implantar um reino de Deus sozinho? Onde estão os seus exércitos? Aquela ideia que a gente vai criar um reino de Deus pela força. Então Jesus responde dizendo que o reino de Deus é uma obra divina no coração do homem. Então nós já podemos construir esse reino de Deus. Já está dentro de nós, essa construção de paz. Então quando a gente passa por esse processo educativo, nós vamos automaticamente construindo esse reinado que já está dentro. É só a gente ter um pouquinho de paciência, como diz na questão exterior, vamos esperar, vamos ter esperança. Nós vamos ter esperança no processo de movimento. E aí cada um de nós vamos construir um pouquinho, tijolinho a tijolinho, esse reinado. Esse tijolinho precisa colocar com as argamassas do trabalho, da fraternidade e da amizade. Eu queria só complementar o que você falou no tocante à parte da ciência. Se a gente observar hoje, né, há um movimento muito forte, por exemplo, da parte da medicina, né, de unir a espiritualidade com a medicina. Há muitas pesquisas que estão sondando essa parte de espiritualidade, e que estão sondando essa parte do extrafísico, né? As próprias teorias e a física quântica é um viés de comunicação e aproximação com o espiritismo. Então eu acho que a ciência vai ser, vamos dizer assim, fundamental para que a doutrina espírita se consolide no futuro, porque como Kardec já dizia, né, se um dia a ciência mostrar algum postulado que a doutrina esteja contra, fica com a ciência. Mas até hoje, né, até hoje não houve em nenhum momento, né, em que ela se distanciou da ciência. Ao contrário, ela está ela está cada vez mais mostrando caminhos, né? Exato. Outro dia, numa nossa conversa, você falou dos estudos da obra de André Luiz. Está lembrado disso ou não? Sim, é do aparelho psicosscópio. Então veja, né, as obras de André Luiz, que aconteceu na década de 40, 50, 60, né? Hoje a medicina está comprovando tudo que estava sendo falado ali, né? Exato. Então eu acho que o caminho é esse, né? A ciência vai ser o nosso estandarte. Exatamente. Eu acompanho um pouco dos trabalhos transcomunicadores instrumentais, né? Tem trabalhos muito avançados, né? Então eles estão ali tentando captar a frequência do espírito, sintonizando, já captam vozes, muitos conseguem captar a imagem de espíritos, né? São estudos que já estão há muito tempo aí. A gente consiga, de uma certa forma, eu acredito, Mário, que não vai demorar muito. Talvez os médiums que a gente tem nos trabalhos mediúnicos, nós vamos ter computadores. É só talvez a ciência conseguir captar a frequência de um espírito, colocar numa roda matemática, não sei como seria isso, e a gente vai falar com o desencarnado no plano espiritual, seria que o computador entra na frequência dele e vamos comunicar de uma forma natural. Da mesma forma que nós estamos conversando aqui. Posso falar com você, ouvir você e te ver em tempo real. Se a gente falasse que nós estamos fazendo aqui hoje, na década de 40, a gente falasse assim, são doidos. Então, isso, né? Tem que estar
acontecendo. É verdade. E esses aparelhos já existem do lado de lá, né? Mas logo mais vai vir para cá. A gente só precisa trabalhar um pouquinho mais, e não vai demorar muito. É isso aí. Bom, então vamos só fazer um intervalinho, né? Pra gente entrar aí a partir do próximo bloco, tá certo? A Rádio Sementes da Boa Nova é emitida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazei, no Fonte Cristalina, um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Este programa é um oferecimento da Físio e Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos. E está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição, 580, salas 3 e 4, Centro, Ubatuba. Bom, estamos aí retornando então para o nosso terceiro bloco do Fonte Cristalina, né? Lembrando aos nossos irmãos que os nossos eventos, o EFEUBA, né? O nosso tradicional EFEUBA, o Encontro da Família Espírita em Ubatuba, foi cancelado. A nossa Semana Espírita, que ocorreria em junho, né? Mas aí nós estamos esperançosos, vamos fazer uma reavaliação mais um pouquinho aqui para frente, para ver quando nós vamos transferir esses eventos, que eles não podem deixar de acontecer, tá? Mas é só para o pessoal já ficar sabendo que no momento os eventos estão cancelados, tá? Lembrando também que o mês que vem nós vamos fazer o lançamento virtual do livro A Abadia de Aragoça, né? É um livro do nosso irmão Metelo, psicografado por nós. É o segundo livro aí da série do nosso irmão Metelo, tá certo? O irmão Metelo tem um vocabulário clássico, né? Que conta detalhes que eu gosto muito. É isso aí. Bom, vamos para a próxima, que é a 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E a resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos, né? Então, Guilherme, essa pergunta ela é interessante, né? A gente sabe que a doutrina espírita contribui de muitas formas, né? Para a instalação do progresso, para a melhoria das pessoas, mas há algumas características em especial que ele está nos referindo aqui, né? Você poderia nos falar? O espiritismo ele tem como objetivo, como está colocando os espíritos, combater o materialismo, né? Quando eu falo combater o materialismo, a gente vai deixar bem claro, senão muitas pessoas vão dizer, mas então eu não posso querer ter uma minha casa, arrumar minha casa como eu gosto tanto do meu carro. O problema não é esse, né? O problema é o apego excessivo a coisas e às pessoas, né? E a gente vive numa sociedade onde o egoísmo impera, ou seja, tudo é meu. Então a gente fala assim, a minha casa, meu carro, meu marido, minha esposa, minha filha, meu médico, meu advogado, tudo meu. Então a gente acaba ficando enraizado nesse processo de uma construção exterior. Eu gosto de uma frase do Cortella, eu gosto de citá-lo bastante, ele vai dizer assim, você é proprietário daquilo que você possui, ou você é possuído por aquilo que você é proprietário.
Nós não podemos que o que nós temos nos tenha. Se a gente ficar amarrado exatamente a coisas que são transitórias, a gente acaba ainda tendo um problema muito grande após o desencarne, porque a gente continua que os nossos pensamentos ligados nas mesmas coisas da matéria. Então, aquela questão que eu falei da classificação da ordem dos espíritos. Então, quando a gente combate o materialismo, esses espíritos de primeira ordem, ele tem como predominância o espírito sobre a matéria. Então, André Luiz ele vai dizer, né, que a nossa dificuldade de crescimento e evolução moral é porque as coisas da matéria nos preocupam muito mais com as coisas do espírito. A gente vai trabalhar a nossa espiritualidade, mas somos barrados nas questões do materialismo, né, que nos impede é isso. E a gente tem que deixar bem claro que a doutrina, os seus postulados, né, a doutrina espírita como um todo, ela vai completamente do lado oposto do materialismo, né? Primeiro, ela evidencia, esclarece e consolida a ideia da espiritualidade, né? Da continuação da vida após a morte, da pré-existência da vida antes, né, da reencarnação. Então, compreendendo os postulados espírita, de alguma forma o materialismo morre, né? Não tem como não ser isso, não é verdade? Ele vem matar a matéria, né? Porque vem matar a morte, né? O nosso medo excessivo da morte, ou seja, nós continuamos. Então ele vai trabalhando tudo que nos é dado aqui. A gente tem a nossa escritura da nossa casa, mas na verdade nós somos só usufrutuários, nós somos inquilinos, porque é um estado transitório, né? Nós vamos passar, outros vão usufruir também. Então, se nós formos analisar utilizando a razão, não tem tanta necessidade assim, esse apego exagerado, mas nós temos uma dificuldade, exatamente porque nós estamos trazendo no nosso inconsciente aquelas experiências do passado, né? Então, quantos de nós, após o desencarne, continuam nas paragens da Terra, continuam nas suas casas, nos seus lugares de hábito, né? Então, André Luiz ele vai dizer uma coisa interessante, que 3/4 dos espíritos que desencarnam ficam na Terra, ou seja, a quatro pessoas que desencarnam, 3 ficam nas paragens da Terra. Então, é um número muito grande, ou seja, a fixação mental, o que André Luiz vai trazer no pensamento e vida, aquilo que ele chama de cristalização mental. Você cristaliza todas as suas experiências, as suas coisas, e fica vidrada nisso. Então, quando a gente trabalha nesse processo de espiritualização, por mais que nós temos os nossos bens terrenos, eles automaticamente não nos tiram do objetivo de crescimento, né? Nós sabemos que são algo passageiro. Nós somos permanentes. O espírito é o ser inteligente. É isso que conta. É isso aí. A próxima questão, então, ele vai se referir a respeito do futuro, né? Levantando aí algumas hipóteses e dúvidas, que é 800. Não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Essa é uma preocupação que alguns espíritas têm, né? E a resposta: conhece bem pouco os homens que imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto? As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. É preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Você acho que comentou numa questão anterior aí, ou não lembro se foi um comentário aqui de Kardec, mas diz que o cristianismo, né, lá há mais de 2000 anos atrás, e que o espiritismo, ele é recente, mas já fez muita coisa proporcionalmente ao que o cristianismo já fez. Mas o que é mais interessante aqui, Guilherme, ele está dizendo que esse processo ele é gradual, né? A doutrina espírita não é mágica, ela não vai por encanto resolver as coisas.
Mas é um processo, né? Gradativo, né? Nós estamos ainda, como nós falamos nas questões anteriores, as experiências do passado estão embutidas em nós. Nós estamos num processo em lutar contra essas más tendências. Uma dessas más tendências são o apego, o egoísmo, né? Então é um processo, de cada geração é uma oportunidade de reeducação. Mas não vamos pensar em cada geração ou em cada reencarnação, vamos pensar em cada dia como uma nova experiência. É um exercício que deve ser trabalhado. Por isso que quando nós estudamos a doutrina espírita, nós vamos trabalhar numa introjeção daquilo que o Cristo espera de nós. Senão nós vamos continuar exatamente nas aparências exteriores. E isso nós já fizemos há muito tempo, há várias reencarnações. E aí na hora H a gente tem dificuldade disso, né? É o apego exagerado. Talvez para muitos espíritos a máscara só cai, talvez naqueles instantes finais, né? O que eu fiz da minha vida? Não aproveitei. Talvez eu fiquei só acumulando coisas, esqueci de olhar para quem realmente merecia. O meu marido, a minha esposa, os meus filhos, né? Então a gente vai ver que, devido a esse processo lento, a gente vai ter uma dificuldade de crescimento. Na própria obra de André Luiz de Nosso Lar, uma cena do filme que todo mundo viu, você vê que André Luiz, ele queria, quando ele se encarnou, o que ele mais queria era voltar para casa. Está lembrado disso? É verdade. O Espírito falou para ele, melhor você não ir agora, melhor se preparar um pouco. Por quê? Ele não tinha condições para isso. Depois de um período de preparação, você lembra que ele voltou para casa? E quase fica por lá, né? E quase fica por lá, porque ele não teve uma experiência boa. Então, quando ele chega na porta do quarto dele e vê que a esposa tinha arrumado um outro companheiro, naquele momento de raiva, automaticamente ele se reportou novamente. Olha para você ver que coisa interessante. Ele volta àquela primeira zombalina pesada, porque o ódio fez isso. Então, depois de toda uma preparação, estava enraizado nele o apego. É o apego à casa? Não. O apego à esposa. Nós não somos donos de ninguém, né? Nós somos companheiros, nós somos irmãos para trabalhar juntos. Quando eu acho que é meu marido, é minha esposa, e fica enraizada em nós essa questão de posse. Eu não admito isso, né? Então você vê que automaticamente toda aquela raiva daquele momento o levou novamente à primeira fase do sofrimento que ele já tinha vencido. Na verdade, ele não venceu. Aí ele começou, depois desse momento, ele começou a aprender a como lidar com os próprios sentimentos. Só para fechar a questão aqui, no sentido que ele está perguntando se é para temer que se o espiritismo, de alguma forma, né, vai domar, né, aquelas más tendências e a negligência do homem. Então ele diz que sim, mas é uma coisa gradual, lenta, né, progressiva, claro. E que a gente, de alguma forma, né, vamos nos modificando, como você falou, dia a dia, passo a passo, mas que lá no futuro isso vai acontecer cedo ou tarde. Então ele dá um alento aqui, dizendo que a doutrina espírita vai triunfar sim, mas não é por encanto e nem por passe de mágica, né? Exato, porque a doutrina espírita, na verdade, ela não muda ninguém. Quem muda são as pessoas. Então a gente deixa bem claro que a doutrina espírita, como o próprio Cristo, ela expõe um modelo de conduta, que é o modelo do Cristo, mas ela não impõe nada a ninguém. A escolha é íntima de cada um. Não é a doutrina espírita que ela vai impor para você um modelo de vida, você tem que ser assim. De forma alguma, muito pelo contrário. Ela vai expor os conceitos. Somos nós que precisamos fazer o trabalho interior. Nós estamos submetidos a leis naturais. Então a doutrina espírita não vai colocar nada em mim, não vai tirar nada de mim. Tudo que eu construí até hoje é um patrimônio meu, é responsabilidade minha, né? Então eu tenho esse processo de tirar da minha vida a questão do milagre da coisa fácil. É um processo, é uma luta, e depende do tempo. Mas a doutrina espírita, ela vai, com toda certeza, seguir adiante. Por quê? Ela está baseada em fatos doutrinários do Cristo. Né? E tem muitas pessoas que a pessoa fala mal da doutrina. Você vai defender a doutrina? Eu falei, não, a doutrina não precisa de defensores. A estrutura dela é sólida. O dia que ela precisar de um defensor, ela se acaba, né? Então a estrutura dela, a base dela, é a lei natural. Então ela não precisa de defensor, ela já é própria. É verdade. Bom, então acho que está bem esclarecido aí, podemos ir para a próxima, né? Que é 801. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? E a resposta:
Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepara o terreno para receber a semente que vai frutificar. Uma coisa que é interessante a gente falar, Guilherme, eu tenho certeza que você vai comentar isso depois, que sempre houve, né, por parte da humanidade, o contato com os espíritos, né? Não foi Kardec que inaugurou essa possibilidade. Sempre houve a comunicação por parte da espiritualidade com a matéria. Tanto é que houve 3 interditos na história, né? O primeiro com Moisés, o segundo com Saul e o terceiro com o rei Josias. E se houve interdito, se foi proibido conversar com os mortos, é porque isso era feito desregradamente, na é verdade? Mas ele está dizendo aqui o seguinte, que o que foi falado agora não foi falado antes, né? Foi falado antes, sim, mas outras coisas. E até determinadas coisas que ele diz aqui que não foram compreendidas. Então, como ele bem falou, Guilherme, as coisas acontecem na hora certa, não é verdade? Exato. Essa proibição de Moisés está lá em Prolegômenos, né? Deuteronômio. Oi? Deuteronômio. Deuteronômio, isso. Olha, vamos analisar. Kardec também proibiu isso, né? O que ele proibiu? As reuniões frívolas. As reuniões em que você vai para fazer adivinhações. É o que estava acontecendo na época, não é para isso, né? Então Kardec fala assim, cuidado com as reuniões frívolas, porque se você está brincando nessas reuniões, o tipo de espírito que vai te responder são espíritos brincalhões na mesma sintonia que o grupo está. Então Kardec sempre coloca no livro dos médiuns, olha, as reuniões precisam ser sérias, né? Tem um fundo sério. Que tipo de espírito que vai estar ali dirigindo essas reuniões? Também os espíritos sérios. Depois da morte nós não ficamos bonzinhos, nós continuamos os mesmos. Os espíritos bons continuam bons, os espíritos ruins continuam ruins, os brincalhões também. Então a gente tem que só refletir sobre isso. Kardec também proibiu esse tipo de reunião, né? A questão dos espíritos sempre houve na história da humanidade. É interessante que Deuteronômio, você falou que era para proibir, significa que os espíritos já existiam. Concorda comigo, Mário? É verdade. Né? Não podiam falar que não existiu, se ele proibiu porque já existia. Então já podia falar que existia a sobrevivência da alma sobre o corpo. Já é um ponto. Então agora, o que eles estavam fazendo chamar os espíritos para tipo de reunião. Olha, será que eu vou casar? Que tipo de pessoa que eu vou casar? Como é que vai ser meu futuro? Esse tipo de reunião não é o objetivo do espiritismo. O espiritismo não adivinha o futuro de ninguém, porque não existe futuro. O futuro é o presente em preparação. O futuro já vai depender das minhas escolhas de hoje. Não tem como eu saber como vai ser minha vida daqui a 10 anos. Eu sei que minha vida daqui a 10 anos vai depender das escolhas que eu faço hoje. É uma lei que todo mundo que rege o universo. Então não tem como fugir dessas leis. Agora, se eu estou querendo ser enganado, eu vou automaticamente contar com esses espíritos brincalhões e eles vão falar aquilo que eu quero ouvir. Numa das epístolas de Paulo, né, ele diz assim, que ele não pode dar alimento sólido, né? Ele só vai dar líquido, porque naquele contexto, né, como as criancinhas, que elas você tem que dar papinha, né, porque ela não tem ainda aquele dente formado. Então a mesma coisa, já naquela época Paulo não poderia se aprofundar nos ensinamentos que ele já era portador, né? Então em todas as épocas houve assim essa parte, não se pode falar toda a verdade porque isso esmagaria, né, as pessoas. Exato. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é o seu capítulo 1º, né? Então ele vai falar das 3 revelações, Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Cada época tinha que falar de uma certa forma. O próprio Cristo deixou bem claro, eu não vim destruir a lei, não é para você esquecer isso, eu vim dar complemento a ela, ou seja, a humanidade e a civilização passou por aquele processo de crescimento e já estava apta a chegar o processo que o Cristo já falava de uma forma mais alegórica, através de parábola, mas já tinha melhorado um pouco em relação ao primeiro momento. Então o Espiritismo também vem trazer, ele não vem destruir a lei divina, não vem trazer não vem destruir a lei do Cristo, mas sim dar um complemento. Ele vem falar aquilo diferente do Cristo, de forma alguma. Ele vem colocar uma visão que o Cristo não pôde colocar à época, porque não se compreendia.
Vamos colocar mais uma musiquinha pra gente estar chegando no fim do nosso programa, tá bom? Beleza, vamos lá. Cada um tem o seu jeito, ninguém é igual a gente, todos merecem respeito. Tudo bem ser pequenininho, tudo bem ser grandão, ser leve ou pesadinho. Tudo bem, problema não tem, não sermos iguais a ninguém. Tudo bem, se a cor dos meus olhos não for a mesma dos seus. Tudo bem, se a cor da minha pele também for diferente. Cada um é especial e assim fica muito mais legal. Oh, 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 oh. Todos diferentes, cada um tem o seu jeito, ninguém é igual a gente, todos merecem respeito. Tudo bem ser pequenininho, tudo bem ser grandão, ser leve ou pesadinho. Tudo bem, problema não tem, não sermos iguais a ninguém. Tudo bem, se a cor dos meus olhos não for a mesma dos seus. Tudo bem, se a cor da minha pele também for diferente. Cada um é especial e assim fica muito mais legal. Oh, 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 oh. Muito mais legal. Então esse foi o Raul França, né? Com a música Tudo Bem Ser Diferente. Ele que fez a trilha sonora hoje do nosso Fonte Cristalina, né? Um abraço aí pro Raul. Em breve nós vamos fazer também com você uma palestra aí via Skype. Então, retornando aí pro meu amigo Guilherme, né? Guilherme, nós estamos chegando ao fim aí do nosso Fonte Cristalina. Nós estamos vivendo um momento aí delicado, né? E sempre bom ouvir palavras serenas, de harmonia, equilíbrio. Eu queria que você pudesse aí nos falar alguma coisa aí para os nossos ouvintes, principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Eu quero dizer, de uma forma para todos nós, uma frase que tinha na cabeceira do quarto do Chico, é que tudo passa. Tudo é transitório. Todos os processos de educação, por mais difíceis que sejam, eles vão passar. Vão ficar as experiências. Cada um, de acordo com o seu nível de maturidade, vai construir dentro de si como é saber como um processo de lapidação. Mas nós podemos seguir. Mesmo com os pés cansados e os joelhos desconjuntados, nós vamos seguir. Gostaria de lembrar de Paulo de Tarso. Paulo, já mandando as cartas, as suas epístolas, às várias comunidades cristãs que ele fundara,
muitas vezes já divulgando o Evangelho do Cristo, e muitas vezes ele sentia-se, como ele mesmo dizia, espinhos cravados em sua carne. Tamanho a tua dor, tamanho o seu desespero e o seu medo algumas vezes. Mas Paulo não desistiu. Seguiu adiante, lutando muitas vezes contra si mesmo, contra aqueles sentimentos que ainda o impediam de ter uma visão mais dilatada. A sua insistência fez com que ele chegasse ao final, quase ao final da sua vida, e dizia: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo Jesus que vive em mim. Este é o objetivo de todos nós, meus irmãos. Que o Cristo Jesus se faça morada em nós, nesses momentos difíceis. E nós nos reportemos a Ele. O ano mesmo diz: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim e bebei de mim, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Confiança e esperança. Vamos seguir adiante. Que Jesus nos abençoe. Bom, depois dessas maravilhosas palestras, também desejamos a todos que Deus continue abençoando a cada um em seus lares, pensando sempre que tudo isso é momentâneo, é passageiro, e que isso está contribuindo para a nossa melhoria. Obrigado, Guilherme, que possamos estar juntos muitas vezes e que o Fonte Cristalina esteja sempre no seu coração como você está no nosso. Um grande abraço. Um abraço, meu querido. Muito obrigado mais uma vez.